Uma única nota de corretagem registrada em seu CPF e você já tem a obrigação de entregar a sua declaração anual à Receita Federal. Para quem não sabe o que é declaração anual, a Receita Federal libera o programa de declaração do imposto de renda, onde você vai lá, baixa esse programa todo ano, em seu computador ou no seu celular. Pois todo ano é liberado um programa novo. E é através desse programa que você passa todas as informações da sua vida, praticamente. Até mesmo as que você não conta para sua psicóloga. Inclusive, os seus traders também. As operações feitas em bolsa, elas não ficam fora dessa. Mesmo se você teve lucro ou prejuízo nessas operações. Independente também do valor do seu patrimônio ou renda. Então, se você faz operações em bolsa de valores, chegou a hora de acertar as contas com o Leão. E eu vou te explicar como. Vem comigo. A gente ainda tem aqui no Brasil uma cultura muito forte de investimentos em banco, através de produtos de renda fixa e fundos de investimentos tradicionais. O investidor ele fica um ano inteiro sem se preocupar com o imposto de renda, porque ele sabe que lá no início do ano, as corretoras e bancos elas vão disponibilizar o informe de rendimentos e o investidor pega essa informação e só replica a Receita Federal na declaração anual de imposto de renda. Mas quando a gente fala de bolsa de valores, não é assim. É bem diferente. Nem a corretora, nem mesmo o banco, nem mesmo um assessor de investimento conseguem fazer isso para você. Essas informações, elas não aparecem no informe de rendimentos. Portanto, se você realiza operações em bolsa, você assume a responsabilidade de apurar os seus resultados mensalmente. E repare que eu falei mensalmente, eu não falei anualmente. Eu costumo brincar com os meus clientes para ficar mais fácil o entendimento de imposto de renda em bolsa de valores, que a gente divide em duas partes. O leão, de fato, que é o imposto mensal, que é quando você precisa apurar os seus resultados dentro do mês e pagar o imposto sobre os lucros, através do documento de arrecadação de títulos federais, que você conhece como DARF. E o gatinho, que é o imposto anual. Nesse, aí sim você informa a Receita Federal tudo o que você fez no ano. Você não paga nada. Ele serve apenas como uma consolidação dessas informações. A Receita, ela já sabe o que você fez, mas ela só quer que você declare isso a ela. E se você não faz isso, você pode cutucar o gatinho a ponto dele se tornar um leão de verdade. E eu imagino que você não queira fazer isso, certo? Pensando nisso, eu vou te ajudar a entender como funciona essa apuração mensal. O primeiro passo para você começar a realizar esses cálculos e identificar se você tem imposto a pagar ou não é reunir todas as suas notas de corretagem mês a mês. E, para quem não sabe, toda vez que você realiza operações em bolsa de valores, é gerado uma nota de negociação com todas as operações que você realizou em seu CPF. Funciona como uma nota fiscal, por exemplo, com todas as suas compras e vendas executadas. A gente chama esse documento no mercado de nota de corretagem. E é através dessas notas que a Receita sabe que você está realizando operações em bolsa. Nesse documento consta um carinha chamado IRRF, Imposto de Renda Retido na Fonte. Mas você pode chamar de dedo duro, porque é assim que ele é conhecido no mercado. Através desse dedo duro que a Receita consegue fiscalizar as operações de milhões de investidores. O segundo passo é separar todas as operações day trade das operações de swing trade, pois a alíquota do dedo duro, o IRRF, e do total a ser recolhido pelo investidor são diferentes para esses tipos de operações. No day trade, que são aquelas operações abertas e fechadas no mesmo dia, de um mesmo ativo e na mesma quantidade, o IRRF é de 1% sobre o lucro e o total a ser recolhido pelo investidor é de 20% também sobre o lucro. Na hora de recolher a DARF, você deve descontar esse imposto que foi retido na fonte do total a ser pago. Portanto, como já fica retido 1%, você precisa recolher o restante, ou seja, 19% sobre o lucro. Já nas operações comuns, mais conhecida como operações swing trade, que são operações abertas em um dia e encerradas no dia seguinte ou períodos maiores,
O IRRF é 0,005% sobre o lucro e o total a ser recolhido pelo investidor é de 15% também sobre o lucro. Mas, na hora de recolher a DARF, você também deve descontar esse imposto retido na fonte do total a ser pago, para que você não pague um valor superior ao que você deve à Receita Federal. Dito isso, como toda regra tem exceção, eu vou comentar sobre algumas que geram muitas dúvidas nos investidores. Quando falamos de ações, existe um benefício da Receita para quem faz swing trade em ações e vende no mês um financeiro abaixo de R$20 mil. Ou seja, não há imposto a recolher nesse caso. Mas lembrando que a isenção de vendas de ações de 20 mil no mês é por CPF. Então, se você opera em duas corretoras e vai lá e vende R$10 mil em uma e 15 mil na outra, você já não entra mais na regra, pois ultrapassou o financeiro. Ainda falando sobre benefício em ações, existe um que quase ninguém sabe, que tem ações que são bonificadas e totalmente isentas de impostos. É uma lista bem pequena, eu vou colocar aqui para vocês. Porém, essa condição tem prazo para acabar. A isenção só vale para venda de ações que forem feitas até o dia 31 de dezembro de 2023. Outra dúvida comum é em relação aos prejuízos. Quando você tem um prejuízo no mês, você não precisa recolher o imposto. É sempre sobre o lucro. E você pode abater esses prejuízos nos meses futuros que tiver lucro. Eu disse futuro, pois o inverso ele não se aplica. Você não pode abater prejuízos futuros em meses do passado. Outro detalhe muito importante é que o prejuízo em operações day trade só podem ser compensados com os lucros das operações day trade. Da mesma forma que o prejuízo em operações de swing trade só podem ser compensados com os lucros das operações de swing trade. Os custos operacionais de corretagem e de taxas cobradas pela bolsa também podem ser compensados na apuração do ganho líquido da sua operação, sendo acrescidos no caso de uma compra e deduzidos no caso de uma venda. Viu só quanto detalhe? E isso porque a gente não falou sobre todos. E eu sei que muitas pessoas já passaram por essa tensão. Algumas, inclusive, tiveram o CPF bloqueado pela Receita Federal por não entregar a declaração de imposto de renda. Então, se você achou complicado, o meu conselho é que você contrate um profissional para fazer isso por você. Um contador que domine essa apuração em bolsa. Ou você pode fazer também através de uma calculadora de imposto de renda online, que facilita muito a vida do investidor. Aqui na XP, por exemplo, você consegue ter acesso a essa calculadora através da nossa assessoria. Então, agora você já sabe, né? Não fique esperando o gatinho virar um leão. Conte comigo.